colocar aqui, depois pedir o Celso para colocar a imagem do livro, para as pessoas que não conhecem ainda, conhecerem, fazer aquisição, que é um material assim riquíssimo, muito bom. E as dicas que você deu lá de meditação, até hoje eu tento praticar. Muito bom, né? Muito bom. Muito bom. Aliás, uma das maneiras da gente não ter problemas emocionais, ou melhor, os problemas a gente sempre vai ter, mas que a gente não aprofunde esse sofrimento, é buscar essa presença interna, é buscar estar consciente, em primeiro lugar, dos nossos pensamentos, porque tem muito pensamento que não são nossos, né? Muitas vezes são da família de origem, e isso entra em certa confusão dentro de nós, e muitas outras são de energias intrusas. Kardec fala, nós não estamos sozinhos, nós estamos mergulhados num mundo de consciências encarnadas e desencarnadas, e esse é o grande problema, né? A gente não percebe quando essas influências, como elas não são visíveis, a gente não percebe quando elas estão nos induzindo a coisa, nos reforçando o pensamento para uma direção que não é tão boa, né? Um tanto equivocada, e nós acabamos, por fragilidade, às vezes até por nos sentirmos muito sozinhos, nós acolhemos esses seres imaginando que estamos falando conosco mesmo, né? Eu falo muito sozinho. Será que está falando sozinho mesmo? Ou está falando com alguma presença intrusa? Algumas dessas presenças são muito boas, mas muitas nos tiram a paz, né? Nos perturbam, né? Como que a gente identifica? Você já pensou nisso, Bira? Como que a gente pode identificar? Quando é uma voz interna ou quando é uma energia intrusa, uma presença de um desencarnado? Essa é uma boa provocação, e isso está no Livro dos Espíritos, né? Ele vai perguntar assim, alguém pergunta, Kardec pergunta assim, mas como eu vou saber se o pensamento é meu ou se o pensamento é do Espírito? Está lá no Livro dos Espíritos. O que a gente pode refletir? Eu devolvo para você. Na minha prática, isso é realmente importante, mas na minha prática, o que eu percebo é o seguinte, falou na primeira pessoa, eu penso que eu vou fazer isso sim. Você está falando, é você com você. Você está falando alto, mas é você. Quando você fala, ele não... Quando você ouve dentro de você, ele está falando para você fazer isso, você vai deixar por isso mesmo? Ele perturbar você ou qualquer coisa do gênero? É uma energia intrusa. Então, essa é a forma mais fácil, mais do que os conteúdos, é a pessoa que está falando. Primeira pessoa, eu. Terceira pessoa, o outro. O outro está querendo induzir você a coisas ou argumentar com você, mas não é você. Você não se refere a si mesmo falando ele. Você se refere a si mesmo falando eu, certo? É complexo, né, Laís? Porque, assim, se para nós adultos é desafiador, imagina para o adolescente de lidar com essas questões tão, quer dizer assim, aquilo que a gente estava conversando, né, na pausa aqui, que segundo a doutrina, né, nos traz, André Luiz e outros, né, que nos trazem também, Joana e tal, esse período da adolescência, quando está chegando nessa fase, é quando o espírito realmente assume mais plenamente a sua estrutura, né? E aí vem aquele monte, aquela ebulição de situações. Entre elas também pode acontecer isso que você está falando. Agora, como é que a gente entende esse conceito de energia intrusa? Bom, em primeiro lugar, é importante a gente notar que a gente pode estar com uma energia intrusa, que é um obsessor, que é uma presença estranha e que muitas vezes existem 3 tipos básicos, né, de obsessor. Uma delas é uma obsessão simples, que se aproxima de você, por exemplo, você viu uma cena de uma briga na rua, você ficou assustado com aquilo, tem uma energia intrusa, tem um obsessor ali perturbando aqueles dois, na hora que você ficou assustado, ele se aproxima de você.
por sintonia vibratória, só porque você entrou naquela história que não te pertencia. Você traz e ele pode começar a perturbar você. Uma vez eu estava atendendo uma paciente, um caso sério de obsessão, e foi assim uma sessão muito difícil. Eu falei, eu vou tomar um café, vou descer, vou tomar um café, vou espairecer. Nisso eu chego no caixa para pagar o café e a moça, que sempre foi muito gentil, foi muito grosseira comigo. Eu falei, opa, quando eu fiz isso aqui, opa, o que está acontecendo? Na mesma hora eu senti uma energia intrusa, um obsessor, saindo e atravessando a rua. Olha que coisa. Estava comigo. Uhum. Mas o que fez eu identificar? Exatamente a forma não gentil que aquela moça do caixa me tratou. Ela sempre foi muito gentil. Então eu imaginei imediatamente que alguma coisa estava errada comigo e não com ela. E muitas vezes a gente pode usar isso como percepção do que está acontecendo, né? Muitas vezes não é o outro que é o agressivo, somos nós que agredimos com uma energia intrusa ou com a nossa própria energia o outro. Outra forma que a gente tem são aqueles espíritos de vidas passadas, né? Aquelas energias de vidas passadas. A gente está usando a palavra energia, na verdade é um espírito, né? Uhum. De vida passada, que nos acompanha por vingança ou porque se sentiu muito magoado ou prejudicado ou perturbado por nós. E ele, então, quando nos identifica, e é comum essa identificação na época justamente da adolescência, essa reconexão com eles. Por quê? Porque quando criança, nós vivemos dentro de um campo, não sempre, mas muitas vezes, num campo de proteção da família, né? Da mãe, do pai. Com o seu campo áurico, eles nos protegem. Quando a gente sai e começa a viver a nossa própria história e começa a perceber as nossas questões, a gente fica mais solto, mais à mercê, né? Justamente desses irmãos do passado que hoje vêm cobrar de nós alguma posição. Então, por isso, de novo, participar da mocidade espírita nessa época, participar da juventude espírita, de movimentos do espiritismo nessa época, em que você vai compreender o que está acontecendo com você, é muito importante. Isso vai ser assim um bálsamo, vai ser um recurso enorme para que você não resvale, não aprofunde essas ligações com esses seres difíceis, né? Em sofrimento, porque na verdade eles estão em sofrimento, cobram de você porque sofrem, né? E a outra questão é quando você, por algum motivo desta vida, ou porque você pensa mal, ou porque você fica magoado, ou porque você fica ressentido, ou porque você criou situações para os outros nessa vida que os prejudicou, você também pode ser bombardeado por energias, por obsessores. E aí a coisa fica difícil. Muitas vezes, apenas com o pensamento, se você tiver um pensamento determinado, você pode tanto atrapalhar a vida do outro, quanto, se o outro estiver aberto, ser atrapalhado por você. E, claro, sempre entra o obsessor no meio dessa história. Por quê? Porque o seu campo está facilitando o ingresso, a presença desses amigos, entre aspas, do mundo espiritual, né? São situações que a gente tem que ficar bem atento e que podem facilitar exatamente uma agravação de um sofrimento que nós já estejamos apresentando. Então, numa depressão, numa ansiedade, numa insegurança que é tão própria dessa faixa etária, né? A gente pode acabar sendo presa desses companheiros de jornada
que não tem boas intenções, né? Por sofrimento. E você falou então, está falando dos 3 níveis de obsessão, de interferência, né? A simples, né? A subjugação, né? Isso A aí. subjugação e a fascinação, né? Que pode ocorrer nesses 3 níveis, né? Pode falar. Eu me lembrei da fascinação, eu me lembrei de um caso. Era um paciente que me procurou uma vez e eu identifiquei assim quase que de imediato uma energia intrusa, um obsessor. E comecei a trabalhar com o obsessor. Ele não, quando ele percebeu que eu estava trabalhando, ele não, pode parar, não quero. Falei, mas você quer manter esse obsessor com você? Sim, eu quero. Eu não sou nada. Eu não valho nada. Mas, quando esse obsessor está comigo, eu sou um ótimo orador. Nossa, mãe. Eu falo coisas que as pessoas se admiram. Então, de forma nenhuma eu quero que ele vá embora. Falei, bom, não posso te ajudar. Né? E realmente ele não voltou mais. Mas isso é uma fascinação. Quando de alguma forma você sabe até que pode até não saber, mas geralmente a pessoa até sabe, porque percebe que aquelas ideias que vêm para ele não lhe pertencem, né? São estranhas a ele, que é o que Kardec fala, dessas ideias estranhas, né, a nós. Então, ele tem essas ideias estranhas, percebe que tem alguma coisa esquisita ali. Ele tinha conhecimento espírita, inclusive, então ele conseguia identificar muito bem. Muitas vezes nós não temos. Então nós imaginamos, puxa, tem um lado meu que é tão fascinante, né? Tão interessante, né? As mulheres, às vezes, mesmo os homens, né? Que exercem um fascínio sobre os homens, no caso, e que muitas vezes são processos obsessivos e elas percebem. Pois é, eu vou colocar aquela pessoa tão especial nessa festa aqui, chamar aquele personagem, ela não percebe que é isso, mas no fundo é isso que ela faz. Ela muda o comportamento dela e tem uma doença, né? Que é assim. Quer dizer, um transtorno mental, que é assim, que a gente, a bipolaridade, ela tem muita relação com os processos obsessivos. Mas nós, médicos, muitas vezes não compreendemos isso, né? E tratamos tudo com remédio. Em vez de mandar para a casa espírita. Claro, tratar com remédio, mas mandar para a casa espírita também, para poder, de fato, encontrar a cura. Esses remédios, eles são ótimos, mas eles fazem apenas contenções químicas. Eles ajudam muito a gente superar o problema. Mas se você não tiver um caminho espiritual, você não cura. Muito bom, Thaís. Muito bom. Nós estamos aqui já no finalzinho do nosso bloco, né? Conversando com a nossa querida Laís Bertotti, psiquiatra, homeopata, colaboradora do MAP, cofundadora do MAP por muitos anos, né? E estamos aqui encerrando esse bloco e já deixamos aqui para o próximo bloco falar. E até que o seu livro traz, né, como você destacou, né, a Oficina da Alma, assim, quais os meios de prevenção, quer dizer assim, para evitar que se chegue naquela situação, quais os meios que a doutrina, a psiquiatria, a medicina, a ciência oferece para que a gente possa se proteger para evitar de chegar nesse grau de vulnerabilidade. Quer dizer, assim, a gente está falando da prevenção, né? Prevenção realmente é tudo, né? Como fazer essa prevenção no sentido mais amplo que a gente possa estar para evitar chegar nesse processo. Então, nós deixamos aqui o convite para todos que estão aqui pelas redes sociais do MAP, para termos mais esse contato com a Laís a respeito agora da prevenção mesmo, de como evitar de chegar nesse ponto tão crítico, onde nós muitas vezes nos percebemos vulneráveis. Então, Laís, podemos contar com você, então, no próximo bloco, né? Continuando aqui a nossa reflexão. Agradeço. Muito obrigada.